Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao 7º episódio do Viver Podcast. E hoje nós temos a presença de uma pessoa muito especial para mim. Ela foi minha ex-aluna, atualmente ela é uma colega aqui da USP, amiga muito querida, a professora Thaís Bento, que é bacharel em gerontologia aqui pela USP, com mestrado e doutorado em neurologia também pela USP. É um grande prazer, Thaís, você sabe da minha admiração por você, estar aqui contigo hoje no nosso Viver Podcast. Seja muito bem-vinda e eu tenho certeza que nós vamos trazer muitas colaborações para todos que estão nos assistindo agora. Muito obrigada pela gentil apresentação. Para mim é um enorme prazer estar aqui nesse espaço tão importante para falarmos de envelhecimento, longevidade e juntamente com uma amiga querida, uma pessoa que participou da minha formação. Estou muito feliz com essa oportunidade e espero que tenhamos um excelente encontro. Que maravilha, Thaís, que maravilha. Então vamos começar falando justamente sobre esse envelhecimento cognitivo, né? Tem muitas pessoas que chegam para mim e falam assim: ai, professor, eu estou esquecendo. Ai, doutora Deusivânia, eu tenho esquecido bastante, eu estou perdendo a memória. Será que eu estou ficando com demência? Fala um pouquinho para a gente. Será que o que tem a ver perda de memória com demência? Será que todo mundo que está perdendo a memória tem grandes riscos de desenvolver demência? Fala um pouquinho disso para a gente. É muito interessante essa pergunta, porque é a dúvida de muitas pessoas no dia a dia. É interessante a gente iniciar falando sobre o que os estudos falam a respeito do envelhecimento cerebral. O que é normal de acontecer para todos. Então, a gente costuma destacar que o envelhecimento cerebral ele terá estabilidades e terá mudanças. E, normalmente, as pessoas se atentam muito para as mudanças. Elas acabam associando mudanças normativas com possíveis prejuízos cognitivos, já pensa numa doença, mas uma mudança relacionada ao desempenho de memória, ao desempenho de atenção, a ter um raciocínio um pouco mais demorado, é esperado que aconteça no envelhecimento cognitivo normal. No entanto, a frequência com que essas mudanças acontecem é que é um grande determinante. Então, por exemplo, se os esquecimentos, o desempenho de atenção, a execução de tarefas rotineiras começa a ter interferências, começa a ter prejuízo na qualidade da vida do indivíduo, aí é um sinal de alerta que algo errado pode estar acontecendo. Porque o que é esperado no envelhecimento normal é que as mudanças não gerem prejuízos na execução da rotina de vida diária do indivíduo. E aí, nesse sentido, a gente sempre se atenta quando uma pessoa ela é muito repetitiva, ela não consegue reter informações num curto espaço de tempo, ela tem uma dificuldade de retenção de informações de curta duração, e aí ela começa a trazer sempre o mesmo assunto e a apresentar dificuldades nesse intervalo muito curto. Aí é um sinal realmente de alerta que não é um esquecimento considerado normal, que é diferente de esquecer o celular na mesa, não lembrar onde guardou um documento, mas depois encontrar. É muito diferente dessa dificuldade de retenção de informações num curto espaço de tempo. E aí, por exemplo, eu percebo que muitas pessoas, às vezes, acabam trazendo para a clínica esse problema de esquecimento, mas quando a gente vai investigar, é uma depressão, é um transtorno de ansiedade. Você observa isso também como gerontóloga? Eu, como psicóloga, vejo muito isso, né? Como é que é a tua experiência também em relação a isso? É muito interessante a sua colocação, porque desde o contexto da pandemia, a gente observou, enquanto profissionais gerontólogos, um aumento de transtornos de humor, de transtornos de ansiedade na população idosa, gerando interferência no desempenho cognitivo.
Normalmente, o indivíduo que tem ansiedade, o indivíduo que tem depressão, ele é uma pessoa que ele se cobra muito e ele tem uma autoestima baixa. Então, ele acha que ele não é capaz de aprender, ele é muito pessimista, ele se autoavalia negativamente e, consequentemente, o seu desempenho de memória fica afetado. Muitas vezes, na pessoa idosa, a equipe multidisciplinar, os especialistas destacam que a depressão é uma pseudodemência, porque ela gera apatia, desinteresse e dificuldades cognitivas. E aí, nesse sentido, um outro ponto que tem me chamado muito a atenção, e eu tenho discutido isso com colegas, inclusive, é que muitos idosos têm tido estresse psicológico traumático em situações desafiadoras, como um luto que não foi superado, vivenciar uma tragédia, um desastre, ou tentar planejar algo com muito empenho e esse planejamento não dar certo. E aí esse evento ser um marcador para que a pessoa tenha uma perda de memória transitória, que chega a durar mais do que 12 horas, e aí a família fica assustada, porque a pessoa não sabe o que está fazendo no local, não sabe quem são os membros da sua família, e aí depois de algumas horas, ela volta ao normal, muitas vezes a família leva ao pronto-socorro e ela não lembra o que aconteceu nessas 12 horas. E a literatura tem associado as situações de estresse psicológicos decorrentes de eventos traumáticos. E aí a gente vê que gera perda de memória transitória e que muitas vezes acaba sendo um fator de risco para um futuro comprometimento cognitivo leve e para demências. Isso é muito sério, né, Thaís? Assim, eu acho que a questão do estresse pós-traumático, né, é algo que tem assolado muitas pessoas. Eu fico pensando, por exemplo, nas pessoas que vivenciaram a Covid e tiveram perdas imensas, como você falou, na família. Pessoas que vivenciaram a questão das enchentes em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, e perderam ali seus objetos, suas casas, seus familiares, muitas vezes ali amigos próximos que tiveram todo o seu trabalho, né, ido por água abaixo. Então, realmente são eventos não normativos, como a gente fala na psicologia, né? Quer dizer, a gente tem eventos normativos na vida que são naturais do processo da vida, mas tem outros que não são normativos e que são eventos que, se você não tiver um nível de resiliência, se você não tiver um suporte social, se você não tiver o apoio de familiares, de amigos e muitas vezes de acompanhamento, não só de uma equipe multiprofissional, mas assim, até mesmo questões espirituais às vezes estão muitas vezes envolvidas. A gente vê o quanto a importância da espiritualidade hoje, de você ter um momento ali com o poder superior, independente da religião. A gente sabe que também a psicoterapia é muito importante nessas horas, mas nem todo mundo tem acesso a essas informações e nem todo mundo se sente à vontade para buscar ou tem incentivo de buscar. Então, é tão importante que isso aconteça, né? Que a gente faça na verdade, o nosso papel enquanto professor, pesquisador, enquanto cientista, enquanto profissional, para fortalecer aí o conhecimento dessas pessoas. E aí eu queria agora te fazer uma pergunta sobre a questão da demência, de uma maneira geral. Como é que a gente pode ajudar, por exemplo, uma família que está ali passando por um problema, por exemplo, de doença de Alzheimer, que é o tipo mais comum de demência, mas a gente sabe que tem outros tipos, demência vascular, demência por corpos de Levy, mas assim, qual o papel aí, o nosso papel enquanto cientista, para ajudar essas famílias? Fala um pouquinho para a gente. Bom, é muito interessante essa pergunta, porque eu vejo que nós, cientistas, os profissionais técnicos das áreas, têm um papel fundamental na informação e na educação em saúde com segurança para a população. Muitas vezes, num processo diagnóstico de uma demência, a gente fala que a família ela tem um processo pela qual ela vai
processar aquele diagnóstico. E cada membro da família vai responder de uma forma a esse diagnóstico. Hoje, os estudos mostram que o diagnóstico de uma doença como a demência, a doença de Alzheimer, ele gera um impacto psicológico no núcleo familiar. E aí, nesse sentido, os familiares precisam de suporte informativo, de suporte emocional. Existem grupos de apoio em ONGs, como a Associação Brasileira de Alzheimer, que voluntariamente realiza reuniões psicoterapêuticas, reuniões informativas, para que os familiares, cuidadores, eles possam entender o que é a doença, quais direitos o seu familiar pode ter em relação a medicamentos, questões jurídicas, benefícios, que se ele não estivesse assistido por um grupo especializado, muitas vezes ele não teria essa informação. Recentemente, eu estava acompanhando algumas matérias que falavam sobre a ausência de medicação de alto custo nas farmácias e estava impactando muito as famílias. E um dia, conversando com um grupo de cuidadores, um cuidador mencionou: eu tive um problema com uma medicação de alto custo da doença de Alzheimer, mas eu só comecei a pegar essa medicação 5 anos depois que a minha esposa recebeu o diagnóstico. Por 5 anos eu desconhecia que eu tinha o direito de pegar essa medicação no Sistema Único de Saúde. E aí eu tinha um gasto muito importante mensal por 5 anos, somados a outros custos que eu já tenho. E apenas há 1 ano, já 6 anos de tratamento, eu estou pegando a medicação no SUS. E aí ele relatou, foi a primeira vez que faltou a medicação, mas que pegar no SUS reduziu muitos custos e ele pôde otimizar com outras atividades e despesas. Então, a gente observa, Deus e todos que nos assistem, que falta muita informação. Eu já ouvi muitas vezes especialistas da área médica, da área da equipe multidisciplinar, dizer o seguinte: a orientação tem que ficar com X profissional, porque orientação eu não gosto. Eu gosto só de falar algo mais executivo, o diagnóstico ou uma conduta pontual no domicílio. E eu acho que isso é muito delicado, porque nós profissionais que atuamos na saúde, que atuamos com pessoas, somos profissionais de ajuda, como hoje a psicologia do envelhecimento define. E aí, nesse sentido, temos que ter um olhar humanizado para que a pessoa seja acolhida. Porque se ela não for acolhida num processo de um diagnóstico do seu familiar ou da sua própria doença em relação a si, essa pessoa, ela realmente não vai entender quais recursos ela terá para um tratamento e não vai aderir adequadamente. Então, eu penso que hoje, nossa atuação enquanto cientistas, formadores de opinião, profissionais técnicos da área do envelhecimento e das neurociências, é também sensibilizar poder público, sociedade e profissionais a disseminar informações seguras, porque existem muitas fake news, informações falsas circulando a respeito de tratamentos e que muitas vezes gera muita expectativa nas famílias. E expectativas que no futuro são frustradas, né? Tem muitas pessoas que aproveitam desse momento de vulnerabilidade com a família, né? E acaba vendendo produtos que a gente sabe que não tem evidências científicas. Eu mesma já recebi de alguns pacientes: doutora, eu fiquei sabendo que tem determinado produto que vai curar o meu familiar que está com a doença de Alzheimer. Eu vou fazer. E quando você vai ver, é uma pessoa, um charlatão, uma charlatã, vendendo um produto, dizendo que vai curar, e as pessoas ficam tão naquela esperança de curar, de obter a cura, que acabam pagando, às vezes, até um custo alto, né? E se decepcionando. Então, a gente precisa muito validar,
buscar fontes confiáveis, né? E eu achei muito importante também quando você trouxe a ideia de que o profissional, quer seja ele um médico, um psicólogo, um gerontólogo, um terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, qualquer que seja da área da saúde, que trabalhe com essa pessoa que está com a demência, né, com a doença de Alzheimer, por exemplo, que ele tenha também a sensibilidade, primeiro, enquanto ser humano, de fazer uma escutativa daquela pessoa. Segundo, de também se munir de conhecimentos, porque a minha avó teve demência, né? Minha avó teve doença de Alzheimer, minha avó materna, e eu me recordo que na época eu sofria muito, porque primeiro eu não tinha nenhuma informação a respeito disso na graduação, eu já fazia doutorado, não tinha tido nada a respeito disso, em termos de informação. E eu sentia que os profissionais que atendiam minha avó também estavam altamente despreparados. Ela fazia uso do SUS, na época, isso foi em 2002, né, quando a gente soube do provável diagnóstico dela. E todas as vezes que a gente acompanhava em alguma consulta, a gente percebia a insegurança, às vezes, daquele profissional, a falta de acolhimento, a falta de empatia. Então, eu acredito muito numa formação sistêmica. A gente precisa entender que, quando a gente trabalha com saúde, a gente precisa ter uma perspectiva sistêmica, ter essa visão biopsicossocial, cultural, histórica, mas também, acima de tudo, ter uma empatia, ter uma escutativa, uma empatia cognitiva, uma empatia emocional. Então, é importante que a gente nunca pare de estudar. É o lifelong learning, né? É o aprendizado ao longo da vida. Eu acho que quando a gente assume esse papel de ser um profissional e ser protagonista da nossa história, a gente também tem que pensar na nossa responsabilidade social, na nossa responsabilidade como ser humano, como cidadã, como cidadão, né, de estudar e também devolver esse saber para a comunidade. Aproveitando que a gente está aqui, estamos usando um espaço da USP maravilhoso, aqui o nosso estúdio, uma ex-aluna e uma professora, que também agora é professora, compartilhando com você que está aí nos assistindo agora um conhecimento que a gente acredita que deve sair dos muros da universidade. E aí, Thaís, eu sei da sua grande paixão na área da gerontologia, que é a questão da estimulação cognitiva. E eu queria que você falasse um pouquinho agora, né? Aqui na USP você trabalha bastante com treinamentos de memória, né, treinos de memória, estimulação cognitiva. Você aqui na USP é muito benquista pelos nossos alunos, porque você, né, trabalha muito nessa área. Fala um pouquinho da estimulação cognitiva, para quem nunca ouviu falar o que é estimulação cognitiva, porque aqui no nosso podcast nós falamos para um público que gosta de ciência, mas que também é um público leigo. Então, esse podcast ele é para um profissional, mas também ele é para uma pessoa que caiu aqui de paraquedas ou que, de repente, quer saber mais sobre o que é viver. A gente está falando aqui de vida, né? Apesar de muitas vezes a gente pontuar a morte, porque uma coisa não tá como é que eu posso dizer? Elas são interdependentes de alguma maneira, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre o papel da estimulação cognitiva, qual é a função, quais os benefícios e o que é estimulação cognitiva. É muito interessante falarmos desse tema, porque é um tema que eu estudo já há alguns anos e hoje ele tem estado em alta, né? Tem esse nome técnico, estimulação cognitiva, mas de uma forma mais simples, eu diria que são estímulos intelectuais que nós fornecemos ao cérebro visando uma melhoria de desempenho. Nesse sentido, eu também gosto de associar com atividades físicas, porque a estimulação cognitiva ela é como uma atividade física, só que voltada para o cérebro. E a intensidade pode mudar. Pode ser algo simples e leve, ou pode ser como uma atividade rigorosa, intensa, física, com mais desafios. E aí, nesse sentido, o que eu acho mais interessante é que as pessoas elas têm que se sentir capazes de fazer atividades diferentes que vão desafiar o seu cérebro, possibilitando assim que ele crie novas conexões, que esse cérebro fique com potencialidades trabalhadas e assim esse indivíduo ele tem um melhor desempenho cognitivo. Também é interessante destacar que cada atividade ela tem que ser pensada visando as preferências da pessoa, porque eu não vou sugerir
né, que uma pessoa, por exemplo, ela faça uma atividade de um jogo de xadrez ou sudoku, porque eu sei que vai gerar ganhos, por exemplo, em raciocínio lógico, se ela não tem afinidade por esse perfil de atividades. Então, é muito importante que um profissional ele conheça a preferência do seu público, que ele respeite as particularidades, que ele não apresente atividades de nível complexo para quem nunca fez determinado tipo de tarefa. É sempre importante que a gente incentive as pessoas a começarem com nível de iniciante e, uma vez praticando determinados exercícios de atenção, de memória, de linguagem, de raciocínio, possa ir aos poucos aumentando gradativamente os desafios. Mas tem tarefas muito simples que são estimulação cognitiva e que muitas vezes a população não sabe. Por exemplo, a leitura, ela é uma atividade intelectual muito importante. Ela estimula atenção, concentração, memória verbal, ela estimula velocidade de processamento. Ouvir música e tocar um instrumento musical é uma atividade intelectual, envolve inclusive controle da ansiedade, autoaprendizagem. Temos atividade física, como a dança, que é uma atividade física e cognitiva ao mesmo tempo. Então, existe um conjunto, na verdade, de atividades que são atividades cognitivas e podem ser aplicadas dentro de um contexto da preferência do indivíduo, visando a prevenção do surgimento de doenças neurodegenerativas ou num contexto de reabilitação. Então, hoje, né, Deus e, né, todos que nos assistem, a gente fala que a estimulação cognitiva é uma intervenção não medicamentosa e ela pode ser da vertente preventiva para indivíduos saudáveis de todas as faixas etárias, ou numa vertente da reabilitação, que é quando a pessoa ela tem uma condição de saúde que afeta as habilidades cognitivas e ela precisa ser reabilitada ou para ter de volta funções perdidas ou para ter mantidas funções que estão preservadas. Maravilha, né? A gente vê o quanto isso é importante para a reserva cognitiva, né? Que é uma espécie de uma poupança, né? Que a gente tem no cérebro, que de alguma maneira nos desafia, né? E como isso é importante, viu, Thaís? Como é importante a gente sempre estimular o nosso cérebro. E eu gostei bastante, né? Quando você fala da importância do cérebro, de estimular o cérebro, mas também de atividade física, né? O dia que eu não faço uma atividade física, eu me sinto pior. Tipo assim, eu acho que eu não funciono muito bem. Tem dias que eu não consigo fazer todo dia, né? Por exemplo, hoje eu vim correndo de casa para aqui para a USP, não deu tempo, eu fazia a minha atividade física, mas mais tarde eu vou tentar encontrar aí uma brechinha para fazer, porque eu vejo que realmente traz muito bem-estar, né? E o quanto essa questão da reserva cognitiva, né, que é muito também estimulada pela estimulação cognitiva, é importante. Eu tenho uma professora muito querida que infelizmente está internada e ela é uma pessoa que fala 4 línguas e o estado dela é bem difícil atualmente. E é impressionante porque ela, quando estava assim, entrando já nesse estágio mais difícil dela, eu percebia que quando ela queria falar alguma coisa, ela não lembrava de falar em português, ela falava em francês, ou ela falava em espanhol, ou ela falava em inglês. Então, assim, ali eu percebi o quanto essa reserva cognitiva era importante. Ainda mais. Já tinha percebido, né? Porque a gente estuda isso há anos, mas assim, mais um, digamos assim, mais um caso ilustrativo do quanto a reserva cognitiva e o quanto a estimulação cognitiva. Porque era uma mulher com pós-doutorado no exterior, uma mulher altamente inteligente, com PhD também no exterior, e mesmo que fosse aqui no Brasil, não importa, mas estudou muito, né? Estudou demais. E eu vejo o quanto isso é importante. E aí fala um pouquinho, hoje, qualquer pessoa, entre aspas, né, qualquer pessoa é capaz de fazer uma formação em estimulação cognitiva, ou seja, tem alguma profissão que você acha que é mais indicada, né? Existe também não só a estimulação cognitiva desempenhada por um profissional, mas, por exemplo, a gente pode dar ferramentas para um familiar
fazer estimulação cognitiva com o paciente ou até mesmo consigo mesmo. Fala um pouquinho sobre essa questão. É muito interessante a gente pensar sobre isso, porque a estimulação cognitiva ela é uma área do conhecimento interdisciplinar e qualquer profissional hoje, desculpa, qualquer profissional hoje com ensino superior, ele pode se formar, né, fazer um curso de curta duração, de extensão ou especialização para aplicar a estimulação cognitiva. Mas o que é mais interessante hoje é que nós profissionais, a gente conta com a atuação, por exemplo, de cuidadores. É muito importante que quando um terapeuta de estimulação cognitiva ou um professor de atividades cognitivas que ele passa tarefas para o indivíduo, que essas tarefas continuem depois na sua ausência. E aí, num contexto de pessoas idosas, principalmente aquelas que precisam de supervisão, de cuidados, que o cuidador ele realize atividades contínuas e que ele possa fazer junto com o seu familiar, exercícios que vão estimular suas habilidades mentais. Sempre, claro, com a orientação profissional. Porque a gente também observa, muitas vezes, nas famílias, que eles têm ótimas intenções, mas muitas vezes eles desestimulam o indivíduo sem eles perceberem, com atividades infantilizadas ou com atividades muito complexas. Então é sempre interessante buscar orientação profissional e auxiliar com que o indivíduo tenha um preenchimento de rotina. Durante minha prática profissional, enquanto gerontóloga, quando atuei muito em atividades domiciliares, eu sempre ouvi dos familiares o seguinte: se eu soubesse que existia a estimulação cognitiva para associar com o tratamento medicamentoso, eu tinha iniciado essa inserção com o meu pai, com a minha mãe, com o meu marido, assim que eu soube do diagnóstico. E eu não soube do diagnóstico da existência de outras intervenções que não fossem as farmacológicas. Então, quando você traz a questão da sua avó, né, muito importante a sua vivência, dos profissionais estarem numa transição de conhecimentos em demência, das possibilidades de tratamento, a gente observa que muitos desconhecem os tratamentos não farmacológicos. E aí, nesse sentido, o indivíduo ele fica com a qualidade de vida dele reduzida, porque é como se apenas uma terapia pudesse ser eficaz. E aí, nesse sentido, também vem uma colocação importante que você trouxe, da atuação ser sistêmica, porque não tem como a gente achar que apenas uma medicação vai estabilizar um quadro demencial. É importante que outros profissionais possam ser inseridos, outras intervenções, visando hoje o que a literatura recomenda. A ciência recomenda que o tratamento das demências tem que ser combinado. Tratamento farmacológico atuando junto com o tratamento não farmacológico. E, claro, dentro dos recursos que a família apresenta e das condições que o território dela tem para que ela tenha uma rede de apoio e possibilidades de serviços. Mas, até para encerrar esse raciocínio, eu queria até emendar com outro ponto, que hoje no Brasil não temos um centro de referência específico para a doença de Alzheimer. Não temos centros-dia, que não são muitos, né, centros-dia para idosos, que realizam muitas atividades de estimulação cognitiva, por exemplo, mas um centro de referência para demências não existe em nenhum estado. E essa é uma das lacunas que temos em políticas públicas de cuidados para pessoas com demência. Muito importante. Eu não sei como é que está. Eu fiz, em 2002, eu entrei no Centro de Referência para Pessoas com Doença de Alzheimer no Hospital Universitário de Brasília. Eu não sei como é que está hoje, mas na época foi o primeiro centro, se eu não me engano, de referência para a doença de Alzheimer. Mas isso faz muitos anos.
Na época foi coordenado pelo professor Dr. Renato Maia Guimarães, que infelizmente já faleceu, foi presidente de uma grande associação internacional de gerontologia e geriatria, IAGG, e eu tive a felicidade de participar da criação desse centro de referência. Mas, honestamente, faz muitos anos que eu saí de Brasília, né, em 2007, e 2006, perdão, eu não me recordo se ainda existe. De repente, até se alguém souber, né, de alguma coisa, pode falar aí para a gente, porque é importante que a gente realmente possa fazer aí um movimento, né? E até eu acho que é interessante a gente trabalhar também com a questão dos fatores de risco, né, para a demência. Fala um pouquinho dos fatores de risco para a gente encerrar o nosso bate-papo, porque para quem está assistindo a gente, é importante também saber assim, ai, doutora, o que eu posso fazer, então, para não desenvolver uma demência, ou pelo menos retardar, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, eu, que tive a minha avó com doença de Alzheimer, eu tenho muito mais chance de desenvolver a doença do que uma pessoa que não tem ninguém na família. Isso é fato. E aí eu, por exemplo, eu conheço esses fatores de risco e eu procuro de alguma maneira dirimi-los, mas tem muita gente que não conhece, eu queria que você falasse agora para a gente. Eu acho muito importante a gente, então, fazer esse fechamento falando desses fatores de riscos, porque existem os fatores de riscos genéticos, que são os não modificáveis, mas existem os modificáveis. E esses fatores de riscos modificáveis, hoje, em países como o nosso, que é um país em desenvolvimento, eles podem reduzir até 58% a chance de alguém desenvolver demência, porque ele envolve mudanças no estilo de vida. Então, são comportamentos que exigem que a gente busque educação em saúde, orientação profissional, mas mudanças comportamentais. Quais seriam eles, por exemplo? O não ao tabagismo, porque o cigarro tem toxinas que geram fatores de risco para demências. O não ao alcoolismo, porque hoje consumir 21 doses de uma bebida alcoólica por semana é considerado que o indivíduo é etilista, ele é classificado como etilista, alcoólatra. A inatividade física. Então, é muito importante que a gente evite o sedentarismo, uma alimentação balanceada. A insegurança alimentar é um fator de risco para demências. A obesidade é um fator de risco porque as alterações metabólicas, elas geram alterações vasculares e vasculares no cérebro, que são fatores de risco para demências. A própria perda auditiva hoje é um fator de risco modificável. Muitas pessoas idosas, principalmente, têm a perda auditiva relacionada à idade, que é a presbiacusia, mas é resistente a tratamentos e ao uso de próteses. E uma vez que essa pessoa não utiliza próteses, não busca um tratamento, ela fica suscetível a ter um isolamento social e a um cérebro menos estimulado. Então, ela fica com fatores de riscos para desenvolver demência. Hoje, a poluição do ar também é considerado um fator de risco modificável, porque grandes centros urbanos têm emissão de poluentes que, em excesso, a exposição ao ser humano, eles podem gerar riscos de danos ao cérebro. O diabetes mellitus também, descompensado, é um fator de risco para demências, mas se estiver controlado não vai ser um fator de risco, por isso que é modificável. Assim como a hipertensão arterial sistêmica, a pressão alta, porque são tipos de doenças silenciosas que são crônicas e alteram o funcionamento do fluxo do sangue no organismo, assim como no cérebro. E é muito importante a gente pensar em algumas que dependem, inclusive, de políticas públicas, como o acesso à educação. As pessoas pensam que a prevenção para demências tem que começar na fase adulta. E, na verdade, hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela destaca que a prevenção começa nas fases iniciais da vida. Há um estudo da OMS que destaca que os 8 anos iniciais da vida de uma
uma criança, de um ser humano, são determinantes para o futuro da consolidação da sua reserva cognitiva. Então, quando a gente fala, inclusive, do envelhecimento saudável, a gente pensa nos hábitos de vida saudáveis desde a infância e na possibilidade das crianças terem acesso à escolaridade, porque elas vão ser futuros idosos que não terão fatores de riscos relacionados ao analfabetismo que pode causar demência. Muito bom, Thaís. Então, você que está aí nos ouvindo agora, né? Fique bem atento a esses fatores, atenta, porque realmente são coisas que dependem muito do nosso protagonismo, né? Eu vejo, Thaís, que muitas vezes, principalmente quando a gente está passando por situações difíceis, ou quando a gente está com a baixa autoestima, às vezes a gente se abandona, né? E às vezes se autossabota. Eu tenho estudado muito isso, a autossabotagem, né? E cientificamente falando, porque a gente vê muito isso nos livros de autoajuda. Mas agora eu estou fazendo algumas pesquisas científicas sobre isso, porque eu vejo que muitas vezes a falta de cuidado de consigo mesma, né? A falta de autocuidado é algo muito mais forte, é algo que envolve autoestima, é algo que envolve o self em termos de autoconceito, de senso de autoeficácia, de amor próprio. Então, às vezes você tem que realmente trabalhar primeiro as suas emoções, para você se empoderar desse conhecimento. Porque às vezes a gente tem muitos conhecimentos, mas não tem as emoções tão equilibradas tanto quanto, no mesmo nível. A gente fortalece muito o nosso aspecto cognitivo e esquece de trabalhar a nossa emoção. Então, para você que está aí nos ouvindo agora, é muito importante que você reflita sobre isso, tudo que a professora Thaís nos trouxe, e que também olhe para si, olhe para o espelho e diga: o que eu posso fazer hoje para me amar? Que futuro é o que eu quero para mim? Porque eu acho que a partir do momento que você pergunta que futuro é o que você quer para você, você também pensa nas pessoas que estão ao seu redor, nas pessoas que você ama. Quanto trabalho você quer dar para essas pessoas quando você ficar mais velho ou mais velha? Porque a gente não pensa muito nisso. Às vezes a gente é um pouco egoísta. A gente pensa muito na gente, no aqui e agora, no prazer imediato, né? O ser humano, como já dizia Freud, é muito em torno do princípio do prazer, né? A gente quer o prazer e foge da dor. Mas às vezes a gente tem que pensar que se a gente quer uma vida saudável, ela tem que ser desde o início, assim, tem que ser do aqui e do agora, para pensar no futuro. Não adianta você dizer assim: no futuro eu vou ser uma velha ou um velho que vai fazer isso. Se você não faz agora, meu amigo, minha amiga, vai ser mais difícil. E aí você pensa: será que eu vou dar tanto trabalho assim para o meu familiar? Será que essa pessoa merece o trabalho que eu vou dar para ele ou para ela? Será que, onde é que eu quero envelhecer? Quer dizer, tem muitas coisas aí envolvidas e que tem a ver com esses fatores de risco. E que tem a ver com as nossas escolhas, com o nosso protagonismo. Thaís, nós estamos no final do nosso bate-papo, que foi maravilhoso. Eu tenho essas flores aqui para te entregar. Muito obrigada, lindíssimas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as flores. Aqui o nosso podcast ele é Viver, né? Que excelente. E as flores, elas também têm vida, né? Fala um pouquinho da representação dessas flores. Para você, o que as flores representam para você? Bom, falando um pouquinho, né, dessa questão da vida, primeiro, né, que a gente, por meio da natureza, tem a oportunidade de se reenergizar. Então, para mim, as flores que eu estou recebendo já me dão energia. Antes eu era uma pessoa incrédula a questões de energia, mas com o tempo a gente vê que somos seres de energia. Então a gente precisa ter contato com a natureza, animais, com as pessoas, com cores. Né? Hoje eu estou de preto, mas eu sempre falo: use uma cor viva, pinte-se se você gostar, use cores para você se animar para o dia. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto a se dar novas oportunidades de viver. Dias bons e ruins sempre virão, mas eu acho que a gente sempre tem a oportunidade, todos os dias que a gente acorda, da gente recomeçar. E eu acho que essa possibilidade de estarmos aqui juntos com esse espaço é exatamente para refletirmos que estamos em constante transformação, em constante mudança, a aprendizagem vai ser contínua e sempre vai ser preciso, né, e possível recomeçar. Então, eu diria para vocês, se estiverem passando por algum problema, não desanimem, vivam a vida com intensidade,
né? Amem ao máximo o próximo e tenham propósitos de vida. Então, para mim, essas flores significam vida, esperança, essa cor amarela, animação, né, por ser uma cor viva, e estou muito feliz da oportunidade de estarmos juntos. Então, agradeço à professora Deusivânia pelo convite, pela iniciativa de abrir esse espaço, e espero vocês em uma outra oportunidade. Será um prazer um dia voltar aqui. Sim, com certeza, Thaís. Essa é a primeira vez, mas você vai vir outras vezes, sim. Ficamos muito felizes. Mais uma vez, muito obrigada. Quem quiser te encontrar, você também está nas redes sociais. Você quer falar um pouquinho? Bom, eu gosto de atuar em divulgação científica. Como a professora Deusivânia disse, nossa atuação como cientistas da Universidade de São Paulo, profissionais da área do envelhecimento, é disseminar informações. Quem tiver interesse em ter mais informações relacionadas à memória, cuidados com a saúde do cérebro, envelhecimento, com respaldo técnico e científico, pode me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, @doutora.taisbentolima. Vocês são bem-vindos. Eu também deixo o meu e-mail, caso tenham dúvidas que queiram esclarecer, alguma matéria, muitas vezes sensacionalista, que possam deixar vocês preocupados. É taisbento@usp.br. Um grande abraço. Muito obrigada, Thaís, e obrigada a você que esteve conosco até agora. Espero que vocês tenham curtido mais um episódio do nosso Viver Podcast. E a gente se encontra na próxima semana. E olha só, não esquece de enviar esse episódio para outras pessoas que você acha que vai beneficiar. Deixem aí os comentários de vocês, porque isso faz muito sentido para o próprio algoritmo da nossa plataforma. E é isso. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.